Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 3. Deixa aberto aí, já vamos ler. Só vou deixar bem claro. Irmãos, vocês sabem, nós não fazemos diferenciação entre dia e dia. Nós não cremos nisso. Cremos que o nosso dia é todo dia, dia da mãe, do pai, dia do Filho de Deus. Só antes de eu começar a pregar, olha para cá, por favor. Eu falo para você de coração, para você, irmã, que está aqui. Hoje eu vou pregar sobre isso, a Bíblia e a mulher. Ah, mas eu sou homem. Não, mas é óbvio que os princípios também se enquadram a você. Se enquadram a todos nós. Você que é homem, se é casado com uma mulher, ou tem uma mãe, ou alguém da sua família. É importante nós sabermos que a Bíblia diz sobre a mulher. Eu vou deixar bem claro, irmãs, de coração, eu amo cada uma de vocês. Só que pode ser que muitas de vocês não concordem com o que eu vou falar. Eu não vou ficar triste se você não concordar comigo. Mas eu vou pedir um grande favor para você. Se você ouvir, não rejeite de cara o que eu vou falar. Porque eu vou falar qual a função da mulher segundo a palavra de Deus. E se nós pregamos segundo a palavra de Deus, eu vou contra todo o conceito que o mundo tenta impregnar na nossa mente. E às vezes na sua também. Então, se você não concordar com o que eu vou falar, vou pedir para você fazer igual Maria fez. Quando Jesus falou algo e Maria não entendeu. Maria, o que ela fez? Ela guardou no coração. Ela não simplesmente rejeitou, mas ela guardou aquilo para ela. E lá na frente, ela veio a entender o que significava aquilo que o filho dela tinha falado. E a mesma coisa, eu peço para você. Eu não vou ficar chateado se você sair daqui meio bravo comigo. Eu não vou ficar chateado se você sair daqui discordando de mim. Mas eu peço para você de coração, para que você possa guardar isso no seu coração, se você não concordar de princípio. O que eu vou pregar aqui é o que a igreja cristã genuína, o que a igreja cristã verdadeira prega durante séculos. Desde quando existe o mundo, existe uma forma da mulher agir, seja na sociedade, seja no casamento, seja para com os filhos, seja no trabalho. Existe uma lei áurea que rege a vida não apenas da mulher, mas de todos nós. Hoje eu vou falar especificamente sobre isso, sobre a mulher. Leia comigo, Tito capítulo 2, versículo 3. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. No século 21 vai falar disso, exato. Bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso daqui é o papel e a função de cada mulher. E 1 Timóteo 2,15 também diz: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e em amor e santificação com bom senso. Hoje eu quero falar especificamente sobre o papel de mãe da mulher. Você, irmã, você não aprende a ser mulher com outra mulher. Você não aprende a ser mulher com a sua mãe. Você não aprende a ser mulher com as artistas da TV. Você aprende a ser mulher com a palavra de Deus. Você aprende a ser uma mulher de verdade com a Bíblia. E é nela que você tem que se esforçar e se empenhar para viver de acordo com o que Deus diz para você. Não é a sua mãe que vai ensinar você. Ela pode ensinar você coisas do tipo que você faz no cabelo, modos de agir numa entrevista de emprego, mas ela só vai ser uma mãe ativa, ela só vai ser uma mãe concreta se ela ensinar você do jeito que a Bíblia diz que você tem que se comportar. E é isso que eu quero dizer para vocês. Toda mulher aprende a ser mulher com a palavra do Senhor. O mundo sempre odiou, detestou o cristianismo. Isso não apenas hoje, no século 21, em 2015. Mas ao longo da história, se você ler, você sempre vai ver. O mundo sempre detestou os cristãos. Sempre detestou o ensino de Cristo. Sempre detestou aquilo que Deus pregava sobre o que é verdade. Tanto é que eu vi um homem de Deus dizendo o seguinte: se a cultura discorda da nossa fé, é liberdade de expressão e pensamento. Se nós discordamos da cultura, é fobia e preconceito. Essa é a mais pura verdade. Se a cultura fala contra aquilo que nós cremos que é a palavra do Senhor, vivemos num país democrático que cada um pode impor a sua opinião. Agora, se nós discordamos daquilo que a cultura prega,
Isso é fobia. Nós passamos a ser preconceituosos. Experimente em algum lugar, você que faz faculdade, que estuda, ou no seu serviço, fale que o homossexualismo é pecado. Diga que se essas pessoas não se arrependerem, que elas vão para o inferno. Eles vão chamar você de homofóbico. Vão dizer que você é retrógrado, que você é ultrapassado. E a mesma coisa, se eu disser que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido, obediente a ele, boa dona de casa e mãe, eu tenho certeza que na hora que essa pregação for para a rádio, o pessoal fica furioso. É normal, eu já faço isso esperando. Porque nós estamos indo contra o contexto mundano e o contexto de muitas igrejas. Porque muitas igrejas hoje em dia não pregam mais a palavra. Elas vivem do jeito que elas acham que é correto. Lugares onde a mulher é a chefe. Ah, mas não, você está dizendo que a mulher é menos. De forma alguma. De forma alguma eu estou desmerecendo você, irmã. Eu só estou dizendo que na igreja Deus instituiu um governo. E esse governo é feito por um homem. Um homem que tem que governar a igreja, não mulher. Não existem pastoras na Bíblia. Eu desafio você, leia de Gênesis e Apocalipse e acha para mim a função de pastora. Ah, mas é a mulher do pastor. O marido da Dilma não é presidente. O marido de um mecânico não é mecânica. Então, a mulher do pastor também não é pastora. E isso já é algo que as pessoas não gostam de ouvir. E quando nós falamos sobre a verdadeira missão da mulher, a tendência é as pessoas rilharem os dentes. Porque foi assim que fizeram ao longo da história da igreja e é assim que vão continuar fazendo. Nós não ficaremos aqui ouvindo ladainha dessas pessoas apenas hoje. Se vivemos mais 200 anos, daqui a 200 anos, vamos continuar ouvindo as mesmas coisas. Olha o que diz Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Eu vou explicar para você o contexto. Jesus, ele vai vir e vai reinar durante 1000 anos. E depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto de novo. Jesus vai reinar, não como ele reina hoje, de forma invisível, mas de uma forma visível que todo olho verá. Todas as pessoas verão Jesus, o Filho de Deus, reinando na terra. E mesmo assim, depois de 1000 anos, a Bíblia diz, Satanás vai ser solto. E uma peleja vai ser feita contra o Filho de Deus. Mesmo as pessoas vendo Jesus, elas vão ir contra Jesus. Antigamente era assim em Gênesis. Em Apocalipse também vai continuar sendo dessa forma. Porque o mundo odeia o cristianismo. O mundo odeia a Jesus Cristo. Quer uma prova disso? Jesus Cristo estava lá para ser julgado. E tinha Jesus Cristo, tinha Barrabás, um homicida. E então perguntaram, o que vocês preferem? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás, homicida? O que o povo disse? Barrabás. Preferimos um assassino do que o Filho de Deus. E essa é a história de toda a humanidade. Toda a humanidade prefere um assassino ao Filho de Deus. E o mundo, eu quero deixar bem claro, eu não estou falando de algo fora da igreja, dessa porta para fora, mas eu estou falando de um sistema de pensamento, e que às vezes está na sua mente. Às vezes foi impregnado na sua mente através de novelas, de programas, através de uma doutrina que você foi criado. O mundo não é apenas algo físico, mas um sistema de pensarmos. Por isso que Paulo diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século. A ilustração que ele está dando é a seguinte, não entre na forma, não se adapte a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então vocês possam experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só existe uma forma de experimentarmos a vontade do Senhor, que é não nos conformarmos com este século. Porque esse século e esse mundo odeia e sempre odiará o Jesus Cristo. O movimento feminista diz que Paulo era machista. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que isso é mentira. Paulo era bíblico. E se tinha alguém que estava interessado em ver o bem das famílias, era o apóstolo Paulo e todos os outros escritores da palavra de Deus. O objetivo deles é escrever coisas que a princípio podem ser duras para você, irmã. É com o objetivo de preservar a sua vida. É com o objetivo de preservar a sua família. Então não devemos ter essa linha de pensamento de achar que Paulo era machista. Hoje, a Bíblia diz que a igreja é um exército.
Nós guerreamos, estamos aqui para combater. Mas quando Jesus voltar lá no céu, não seremos mais um exército. A Bíblia diz que lá seremos uma grande família. E o diabo, desde hoje, desde sempre, o que ele vai tentar fazer é destruir isso. Esse senso de família que nós temos, esse senso de esposa, esse senso de mãe, porque é isso que ele vem fazer. Eu quero deixar bem claro para você, a Bíblia não proíbe a mulher de trabalhar, não proíbe, como muitos radicalizam e dizem, a Bíblia não proíbe a mulher de trabalhar, mas a Bíblia proíbe e declara pecado, você que tem filho, você que é mãe, passar a educação dos seus filhos para os outros. Você abre mão de educar os seus filhos e dar, seja para a tia, seja para a avó, seja para o governo, seja para a mãe, para quem for. Isso aí a Bíblia diz que é pecado. Quer trabalhar? Trabalhe. Mas a partir do momento que você optou por ser mãe, saiba que você vai ter que perder algo. Pelo menos por um período você vai ter que abrir mão de coisas para se dedicar ao seu filho. O ideal fosse que toda mulher não trabalhasse, que o marido sustentasse, mas nós sabemos que é difícil. Ainda mais nessa crise financeira, e tem lugares que a mulher sustenta o filho sozinho. É difícil. Mas, todavia, você também não pode usar isso como desculpa para abandonar a criação dos seus filhos. Para deixar os seus filhos de lado. Pode trabalhar assim. Provérbios 31 diz que a mulher de Provérbios trabalhava. Acordava cedo, dormia tarde, atarefava suas servas, fazia de tudo. Fazia faculdade, curso técnico. Mas, a partir do momento que ela decidiu ter um filho, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você não pode deixar a missão que Deus colocou para você para outro. Tanto é que essa palavra que nós lemos ali em Timóteo, missão de mãe, às vezes você não tem a conotação correta do que significa isso. Muitos aplaudem missionários que largam suas famílias para ir para a África. Acham isso algo louvável, e é claro que é. Mas essa palavra missionário tem a mesma raiz da missão de você que é mãe. Missionário e missão de mãe tem a mesma raiz, a mesma importância. Para você que é mãe, saber o quão importante é aquilo que Deus deu para você fazer. Eu quero passar apenas 3 princípios dessa história. Primeiro, a educação dos filhos é missão da mãe. Você pode repetir isso para a pessoa do seu lado? A educação dos seus filhos não é missão da supernanny. Não, não é. Não é missão da babá que você contratou. Não é do governo, da creche, da faculdade, dos avós, muito menos do pastor. Não. Essa missão é sua. Uma vez, uma moça estava vindo para a nossa igreja e ela disse o seguinte para mim: ainda bem que você está aqui. Eu tenho 3 filhos adolescentes, aquela idade terrível. Dá um jeito neles para mim. Cuida deles. Eu falei, não sou babá deles. Eu tenho meus 2 pequenos lá. Eu vou instruir, mas a mãe dele é você. A mãe deles é você. Agora, você estraga o menino durante 15 anos. E quer que eu chegue com 7? Não. Essa missão é sua. Eu posso te auxiliar. Eu posso te ajudar. Nós podemos trabalhar junto. Mas você não pode se esquivar dessa missão. No Salmo 27, versículo 3. Olha o que diz. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é presente, recompensa. Herança do Senhor são os filhos. Você que é mãe, seu filho não é um peso. Seu filho é herança do Senhor para você. Seu filho é bênção de Deus na sua vida. O problema é que muitas mulheres feministas, atuais, estão fazendo como Esaú fez lá atrás. Estão rejeitando a bênção de Deus e passando para outro. Esaú fez isso. A Bíblia diz que ele rejeitou o direito de primogenitura e passou para o seu irmão. Sabe por causa do quê? Por um prato de comida. Estava com tanta fome que falou: é o seguinte, quer ser abençoado na minha frente? Vai, mas dá comida para mim. Muitas mães fazem isso hoje. Literalmente por um prato de comida. Por uma carreira. Por status. Por fama. Por sucesso. Acabam trocando a bênção mais preciosa que Deus pode dar por algo banal que vai ficar aqui nesse mundo. Em Provérbios 14 diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Não a babá sábia, não a supernanny sábia, não a creche ou a vovó sábia, mas a mulher sábia.
Tem vários livros de escritores e escritoras, homens de Deus, que eles dizem que o mal da sociedade moderna chama-se creche e escola. E em muitas partes nós temos que concordar. Muitas pessoas dizem que você tem que retardar o máximo possível a ida do seu filho para a escola, a ida do seu filho para a creche. Só que muitas mães fazem de que forma? É um peso, então fala, eu vou arrumar uma creche para esse menino, que eu preciso de um tempo para mim, que eu preciso de um pouco de paz, eu preciso ficar sossegado para assistir a Ana Maria Braga. E joga o menino lá. E às vezes nem para trabalhar, nem por necessidade, apenas porque precisa de um pouco de paz. Você tinha que ter pensado nisso, irmã, antes de arrumar filho. Antes lá da namoradinha que você deu, você tinha que ter pensado que isso aí era uma possibilidade. Agora, cuida. Agora, se vira nos 30. É responsabilidade sua até o fim da sua vida. E Deus vai requerer isso de você. Tem alguns livros, por exemplo, Antes Tarde do que Cedo. É um livro excelente que fala sobre retarde a ida do seu filho para a escola. Há uma gama de livros. A escola pode esperar, filhos amadurecidos em casa. E tem uma escritora que ela escreveu o seguinte livro, De Volta ao Lar. E ela é tão radical nesse livro, que ela diz que não devemos enviar os nossos filhos para a escola nunca. Você pode pensar, mas isso é radicalismo demais. Nunca! Ela pode ser radical, mas temos que concordar com ela. A escola é uma Babilônia. Estragam os nossos filhos. Só que, infelizmente, hoje em dia, é mais difícil. Antigamente, os judeus, eles levavam tão a sério isso, que eles educavam o seu próprio filho em casa. Não colocavam para o Egito educar os seus filhos, mas eles mesmos, com base na palavra de Deus, ensinavam as suas crianças. Tanto é que alguns historiadores dizem que até os 12 anos, eles sabiam a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número e Levítico, de cor, 12 anos. Tamanho era o trabalho e a preocupação que eles tinham com os seus filhos. Eu sei que hoje é difícil, não vou dizer que é impossível, mas muito difícil fazermos isso. Porque até mesmo se queremos uma formação acadêmica, como não mandaríamos nosso filho para a escola? Mas o ideal seria que aquele pai que tem a sua empresa pagasse alguém para ensinar o seu filho em casa. Ah, mas ele não vai ter diploma. Mas se ele pode ficar em casa, isso seria o mais ideal. Eu sei que talvez na sua cabeça você pode pensar que isso é loucura, mas é isso que a palavra de Deus diz. Faz uma prova com você, aonde você aprendeu as piores coisas da sua vida. A maioria foi na escola. Na escola que você aprendeu, talvez, a fumar, a beber. Como jovens aqui da nossa igreja dizendo para mim, que na escola deles, adolescentes de 12 anos estavam no banheiro fumando. 12. Crianças. Na escola que os nossos filhos são incentivados a fica com um, fica com o outro. É na escola. É na escola que você aprendeu a maioria das coisas erradas que você fazia na sua vida. Infelizmente, chegará uma hora que vamos ter que mandar os nossos filhos para a Babilônia. Mas que enquanto isso, eles possam amadurecer o máximo possível debaixo ali do nosso teto e do ensino da palavra do Senhor. Porque é isso que a Bíblia diz. Deuteronômio 6:6. Aqui, Deus estava ensinando o seu povo, Israel, a cuidar de seus filhos. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Que é um sinônimo de inculcar aos seus filhos, vai enfiar na cabeça do moleque. É isso aí que eles estavam dizendo. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que ele está dizendo é o seguinte: se possível, abra o cérebro do seu filho, da sua filha, e enfia a palavra de Deus lá dentro e fecha. Porque se você fizer isso, o mundo vai tentar tirar. E se você não fizer isso, há grande chance do seu filho se perder lá na frente. O que a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho, o que ela deve andar. Você tem duas escolhas. Ou você educa os seus filhos com base na palavra do Senhor, ou o mundo vai educar o seu filho com base nos conceitos de Freud, o pai da psicanálise, que em sua biografia não conta, mas era cheirador de cocaína e depressivo. Quem que você quer como pai do seu filho? Deus
ou esses psicólogos doidos, essas escolas doidas, essas faculdades malucas, cheias de conceitos mundanos, ímpios e perdidos. Essa é a escolha que nós temos. Estava vendo o irmão, eu achei tão interessante o que ele estava fazendo. O filho dele tem quase 10 anos, e ele dizendo que o filho dele estava com dificuldade em aprender interpretação de texto na escola. E uma das alternativas que ele achou foi o seguinte: já que ele tem que aprender isso, ele colocava uma tarefinha para o menino. Olha, leia Gênesis do capítulo 8 até o capítulo 9 e responda as seguintes questões. Ele começou a usar a Bíblia para ensinar o seu filho interpretação de texto. Tantas coisas que nós podemos fazer para que a educação dos nossos filhos melhorem. Olha o que diz Isaías, capítulo 8, verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Aqui Isaías estava falando contra os Chico Xavier. Mas ele está falando contra esse povo aí. Olha, em favor dos vivos, vocês vão consultar os mortos? O sentido do texto era esse, mas nós também podemos aplicar da seguinte forma. Paulo diz que nós, antes de nos convertermos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E todo aquele que não é nascido de Deus está nessa condição ainda, morto em pecados e delitos. E o que ele diz é o seguinte: você vai educar os seus filhos com base no que esses mortos dizem, ou com base no que o Senhor, Deus dos exércitos, diz. As escolas estão norteadas de princípios psicológicos mundanos e pervertidos. Por isso eu falo para você, irmã, não entregue a educação dos seus filhos a pessoas que você não confie. Se ele tiver que ir para a Babilônia, quando ele tiver idade, tira um tempo todo dia, depois que ele chegar, para perguntar: filho, o que aconteceu? O que você aprendeu? Como que estão as coisas? Porque eu garanto, o mundo vai bombardear ele de informação errada. Vai bombardear ele de conceitos errôneos. E se você não acompanhar de perto, vai chegar uma hora que você não vai ter a rédea da situação mais em sua mão. Eu lembro uma vez, meu filho, acho que ele estava com 6 anos, meia hora que ele ficou 20 minutos brincando com o menininho da escola. Chegou e mostrou uma coisa que ele aprendeu para mim. Pai, vem aqui para você ver o que eu aprendi. Começou a dançar o endemoniado creu. Acho que os irmãos lembram daquela dancinha, né? Que tinha velocidade 1, 2, 3, 4, 5. Só que tadinho, ele dançou na velocidade 1, o tapa já foi na velocidade 5. Nunca mais dançou. 20 minutos. Você acha que o seu filho o dia inteiro na escola vai aprender o quê? Como ser um bom rapaz. Como ser um bom homem quando crescer. Não. Eles vão passar para o seu filho kit gay dizendo que aquilo é normal. Dizendo que aquilo lá, se você não acreditar, você é retrógrado e ultrapassado. Não entregue a educação dos seus filhos a esse tipo de pessoa. O que essas pessoas entendem sobre amor? O que essas pessoas, irmã, entendem sobre renúncia? Se elas mesmas largaram seus próprios filhos por causa de uma carreira. Você acha que na hora de ensinar o seu filho, ela vai saber dar esses conceitos para ele? Amor, renúncia. Não, não vai saber. Segundo princípio. Ninguém tem cuidado de um filho como a mãe. Você pode repetir isso para a pessoa do seu lado? Uma vez, eu estava com meu primo, e a gente estava numa comunhão, que tinha uma piscina, e ele tem um filho da idade do meu, um pouquinho mais novo. E eu lembro que o filho dele, por descuido, caiu na piscina. Enquanto eu pensei em tirar o celular do bolso, enquanto eu pensei em tirar o tênis para não molhar, que era novo, enquanto os irmãos estavam tirando o relógio, ele pulou com um iPhone e tudo. Ele não se preocupou se o iPhone dele valia R$1.000. Ele não se preocupou se a carteira dele tinha o pagamento do mês inteiro. Porque ele sabia, meu filho vale mais que tudo isso. Isso aqui eu recupero depois. Se você tem esse cuidado do seu filho, você acha que as outras pessoas vão ter o mesmo? Ah, não vai ter. De forma alguma. Quantos aqui já perderam a paciência com o filho? Quem tem filho, levanta a mão. Nossa, levanta a mão, irmão. Só eu me sinto pecador nesse lugar. Amém. Você já perdeu a paciência com seu filho? Você acha que a tia da creche, não? 230 crianças para ela olhar. E você só com o menininho, você fica doido. Eu lembro uma vez, foi terrível. Minha mãe tinha acabado de comprar uma estante novinha. Eu lembro que para a época era uma estante legal, estante tubular cheia de vidro nas prateleiras.
Coisa de primeiro mundo, pelo menos pra gente. Nunca tivemos? E então o montador montou num dia. E ela colocou televisão, meu pai colocou aqui tal coisa, meu videogame, o Nintendinho que eu tinha, aleluia, jogava muito. Colocou lá. E eles saíram, eu fui dar um jeito de ligar o videogame. Falei, vamos estrear esse instante. Mas você acredita que faltou um palmo para alcançar na tomada? Falei, nossa, e agora? Qual foi a ideia brilhante que eu tive? Subir na estante. Fácil. De vidro. O que vocês acham que deu? Me arrebentei todo. Quebrei a estante, vidro para tudo que é lado, barulheira. Só olhando meu pai e minha mãe chegar. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Machucou. Eu, ai, não. Ai, que bom, agora vai machucar. Se não machucou com a estante, eu vou machucar você agora. Esse dia doeu, irmãos. Esse dia foi terrível. Mas nós que somos pais, temos momento em que perdemos a paciência com os nossos filhos. Agora, quantos vídeos de babás espancando crianças, de parentes abusando de crianças, nós vamos precisar ver para saber que só nós amamos o nosso filho da forma que nós amamos. Que ninguém vai dar esse tipo de atenção e amor para ele, igual a você que é pai, igual a você que é mãe. Em Êxodo capítulo 10, Moisés vai lá e fala com o faraó que Deus mandou, liberta o povo para servir a Deus. Deus tinha mandado. Moisés ele vai falar isso. E olha a estratégia de Satanás, do capeta do faraó. Foi o seguinte, vocês querem servir a Deus? Vocês querem andar um pouquinho longe? Vocês querem oferecer sacrifício a Deus? Pode ir, só que faz o seguinte, deixa as crianças aqui. Pode levar a mulher, pode levar o dinheiro. O faraó fez essa barganha. Pode levar. Deixa só as crianças aqui no Egito, o resto pode ir todo mundo. O povo não fez esse tipo de barganha. Só que não é isso que nós vemos acontecendo hoje. Quantas mães trocam seu filho por status, fama, sucesso, carreira. Não interessa o jeito que a criança fica lá em casa, contando que no final do ano você chegue com um carro novo, lá no Natal da sua família, que as pessoas não olhem para o seu carro e vejam o piorzinho, ou pior ainda, que você chegue de ônibus. Quantas mães não fazem isso? Trocam a maior bênção que Deus deu por coisas. Platão disse o seguinte, uma sociedade boa é aquela que os filhos não são criados pelos pais. Se ele vivesse ainda, ele ia ver essa teoria dele se cumprindo dentro de muitas casas e dentro de muitas igrejas. Como que acontece hoje? A mulher rica precisa ganhar mais dinheiro. E o que ela faz? Arruma uma babá para ficar com o filho dela. Uma pobre. A pobre precisa tirar um pouquinho de dinheiro da rica, porque ela também tem os gostos dela. E o que ela faz? Ela deixa o filho dela com uma mais pobre ainda para poder cuidar do filho da rica. Resumindo, nenhuma mãe fica com seu filho. Qual que é o tipo de sociedade que você acha que nós teremos? Qual que é o tipo de sociedade que nós teremos daqui a 15, 20 anos? Uma sociedade pervertida e perdida. Você pode ter certeza disso. O Brasil, o mundo não caminha rumo à evolução, mas em caminho contrário. E é isso que nós veremos dia a dia acontecendo, se continuarmos fazendo dessa forma. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola edifica a casa dos outros. Sabia que isso é dado, pesquisa. Por que muitas crianças se tornam gays? Muitas delas são porque foram abusados quando crianças. Esmagadora maioria. Várias. Porque foram abusadas quando criança. Mas muitas é pela falta da presença de um referencial de feminilidade da mãe ou de masculinidade do pai. Isso aí é fato. Se você tem algum amigo assim, você pode perguntar: o que te levou assim? Ele não vai dizer que talvez ele não teve pai, ele não teve mãe, ele pode até ter tido e ter ainda. Mas pai, mãe presente, a maioria deles não tiveram. Um pai que a hora que precisasse fala: filho, aqui você não vai. Filho meu não faz esse tipo de coisa. Filha minha não vai em determinado lugar. Mas vai todo mundo, você não. Por causa disso é que nós vemos pessoas se perdendo a cada dia mais. Pessoas se perdendo a cada dia, porque passam a responsabilidade dos seus filhos para os outros. E muito desses abusos é feito por pessoas próximas. Não por distante, pelo maníaco do parque, mas pessoas próximas, que você deixou de olhar, que você deixou de observar, e por isso você perdeu seu filho. Terceiro e último princípio, para encerrarmos.
Direitos feministas têm nome, rebeldia. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Direitos feministas têm nome, rebeldia. Peguei pesado agora, hein? Estou vendo as irmãs já... Eu não estou me referindo no caso de salário. Igual é bíblico e é correto você que é mulher e tem uma mesma função de um homem em uma determinada empresa, você ganhar a mesma coisa que ele. Se você não ganhar, está sendo errado. Você tem que brigar por isso. Está lá um gerente, ganha 3 mil reais. E tem uma mulher que é gerente e ganha 2.500, é errado. Você tem que lutar pelos seus direitos. Mas no fundo, o movimento feminista é uma rebeldia contra Deus. É uma rebeldia contra Deus. Já viu algumas mulheres que dizem aquela historinha: ah, eu não gosto de cozinhar. Ah, eu não gosto de criança. E cuidar de casa é terrível. Isso é rebeldia. Deus fez você para isso. Ah, mas eu não gosto. Faz sem gostar, mas não fica reclamando. Isso é rebeldia. Rebeldia. Isso é a mesma essência do homossexualismo. Sabe o que é o homossexualismo? São pessoas que nasceram homens, mas querem ficar mulheres. O que eles estão dizendo é o seguinte: eu não aceito Deus do jeito que Ele me fez. Eu prefiro ser diferente. Deus errou quando Ele me concebeu dessa forma. Você que é mulher, quando você diz, não gosto de criança, não quero ser mãe, não quero me sujeitar ao meu marido, você está dizendo a mesma coisa que essas pessoas dizem. Eu não aceito viver a vida que Deus estipulou para mim. Eu acho que eu posso viver de uma maneira melhor. Você está sendo rebelde contra Deus. Você está sendo rebelde contra Deus. Na primeira conferência do movimento feminista sobre espiritualidade, em 1976, para você ver que isso não é de hoje, olha o que disseram: de pé em cima dos bancos e dos púlpitos, elas dançavam com os seios de fora em meio aos inários. Inários são algumas igrejas tradicionais que ainda tem aquele livrinho com as músicas. Nós não temos, usamos multimídia. Mas inário é isso, era um livrinho com as canções que cantava no culto. E olha o que diz: de pé em cima dos bancos e dos púlpitos, elas dançavam com os seios de fora, em meio aos inários. A verdade é que elas estavam indignadas com os ensinos bíblicos dos homens do passado e aproveitavam essa oportunidade para afrontar e zombar abertamente do cristianismo numa igreja evangélica tradicional que elas haviam alugado para esse evento. Foi assim que começou o movimento feminista. Não por causa de direitos iguais, mas por causa de rebeldia contra Deus. E esse princípio segue até hoje. Qual que é o slogan que o mundo coloca para nós? Você, mulher, será feliz o dia que você trabalhar fora. O dia que você tem um bom salário. O dia que você não precisar mendigar 70 reais para fazer uma progressiva com seu marido. Aí que você vai ser feliz. Esse é o slogan que o mundo passa para nós. E talvez você acredite nisso, porque você acha vergonhoso, talvez, você chegar numa loja para comprar uma TV, uma estante, e quando as pessoas perguntarem para você, qual que é a sua profissão? Você dá uma engasgada: eu sou do lar. Isso às vezes pode ser uma vergonha para você. Pode ser uma vergonha perante as pessoas, mas jamais será uma vergonha perante Deus. Você dizer, eu sou mãe. O que você faz? Sou mãe. Paul Washer, ele diz isso, que nas suas viagens de avião, quando sempre sentava alguém do seu lado e perguntava para ele, o que você faz? E ele é pastor. O que você faz? E ele sempre falava, eu sou marido. Mas como assim marido? Ah não, eu também sou pai. Mas como assim? O que mais você faz? Eu sou marido, sou pai, nas horas vagas eu prego. Ele não tinha vergonha de falar isso. Você, por que às vezes você tem vergonha de falar isso? Eu sou mãe. Sou uma excelente dona de casa. Faço as coisas como... Eu sou a melhor dona de casa da minha casa. Só tem você? Só tem você. Mas isso é bênção. É bênção. Eu acho que tristeza é você, mulher, ter que ficar num escritório, papéis infindáveis, pressão o tempo todo na cabeça de metas e metas e metas, sendo que você podia estar lá na sua casa, ensinando o alfabeto para o seu menino, pegando ele no colo e cantando uma historinha de niná para ele da Bíblia. Só que você acha que isso é peso. Peso é você trabalhar em meio de pressões, empresas. Isso é terrível. Deixa isso para o seu marido. Pega a parte boa. Fala assim, não é bom isso, mano. Meu filho, a gente estava comendo esse tempo atrás lá em casa, na hora do almoço.
Minha esposa, arroz, feijão e frango, né, não muda muito. Arroz, feijão e frango, no outro dia feijão, arroz e frango. No outro dia frango, arroz e feijão. É uma sequência meio que tem, de segunda a sexta, sábado, domingo, arroz, feijão e frango. Daí meu filho, 9 anos, olhou para minha esposa e disse: mãe, isso aqui está melhor que comida de restaurante. Ai, que delícia. Eu falo para você, mãe, você escuta um negócio desse aí, como que você fica? Você não interessa se o Corinthians perdeu, você está sem dinheiro. Aí, meu Deus, um elogio desse. Do que mais você pode precisar? Agora o mundo fica colocando trabalho fora. Trabalho fora, sabe por quê? Porque eles valorizam o dinheiro. Eles valorizam o status, o sucesso. E acham a função de mãe algo insignificante. Só que eu venho falar para você, Deus vai cobrar você disso. Deus não vai cobrar de você se você foi uma gerente exemplar no seu serviço. Se você for, seja a melhor que você puder no seu serviço. Mas a primeira coisa que Deus vai cobrar de você, que é mulher, é se você cumpriu o seu papel de mãe. Você obedeceu a palavra do Senhor. Se você fez o que era correto. É por isso que o símbolo do cristianismo não é uma estrela, mas sim uma cruz. Não é uma coroa de ouro, e sim uma coroa de espinho. Símbolos de renúncia. Símbolos de amor. O cristianismo não é medido pelo sucesso ou pelas coisas que nós ganhamos, mas sim pelo tanto que nós estamos dispostos a nos doar em prol daquilo que Deus colocou para mim e para você. Seja você como mãe ou seja você homem, na função que você exercer. Pensa comigo, se você não está disposto a se sacrificar por causa do seu filho, você vai se sacrificar em prol dos irmãos? Em prol da igreja? Em prol de Deus que você não vê? Você não está disposto nem a gastar meia hora do seu tempo, depois que você chega cansado do seu serviço, para ficar lá, chutando a bolinha com o menino, brincando de bonequinha com a menina, e você vem falar para mim que você é cristão, que se possível for, você morria por Deus. Mentira. O cristianismo, ele é representado por uma cruz, o símbolo da renúncia, porque muitas mulheres estressadas, porque elas são peixes fora d'água, porque muitas estão procurando fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Como eu disse, irmã, quer trabalhar, trabalha, não tem problema. Se você não tem filho ainda, é obrigação, vai ajudar o seu marido, mas se você é mãe, pode trabalhar, mas não deixe a missão principal da sua vida. E o caso de mulheres estressadas é porque elas estão fugindo da vontade de Deus. Pega um peixe e coloca um peixe na mansão do Ike Batista, sem água. Sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer. Agora pega um peixe e coloca ele num aquário de 1 palmo de metro quadrado. Ele vai viver ali muito tempo, porque ele precisa de água, não de mansão. Você que é mulher, você precisa obedecer a palavra de Deus. Se você tentar se preencher com qualquer coisa que não seja em obedecer a palavra de Deus, você vai sempre se sentir um peixe fora d'água. Quantas mães não se sentem culpadas por deixar os seus filhos? Olha o que diz Romanos 2,15, já estou encerrando. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que a Bíblia diz é o seguinte: você não precisa de um pregador, como eu estou fazendo aqui, para falar para você o que é certo e o que é errado. Dentro de você existe uma lei de Deus gravada no seu coração que diz o que você tem que fazer ou não. Você sabe que toda vez que você deixa aquele menininho com aquela ânsia de ganhar dinheiro, de se tornar alguém importante, você sabe que você está fazendo errado. Não precisa alguém chegar e falar isso para você, porque Deus fala isso. Eu tenho certeza plena, certeza, de que no céu a gente vai ver um tanto de Donas Marias, pessoas simples assim como vocês, pessoas que não tiveram nenhum estrelato perante a sociedade, pessoas que talvez não são lembradas nem pela sua própria família, mas um tanto de Dona Maria passando num corredor com um monte de anjo aplaudindo elas, dizendo assim: eis a serva do Senhor, fez o que era reto diante de Deus, cumpriu a nobre missão que Deus a instituiu. E enquanto isso, você pode também ter certeza, o inferno vai estar lotado de médicas, advogadas, empresárias, as Dilmas da vida, que conquistaram tudo, mas deixaram os seus filhos de lado. Essa é a certeza que nós temos
Como eu posso comprovar isso para você? Marcos 16 diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Você precisa crer em Deus e ser batizado para você ser salvo. E essa palavra salvo, no grego, e foi escrito no Novo Testamento, é a palavrinha sozo. A mesma palavra usada em 1 Timóteo 2,5, quando diz: a mulher todavia será preservada na missão de mãe. Preservada e salva é a mesma palavra. Eles apenas usaram sinônimos diferentes para traduzir para mim e para você. Então nós podemos parafrasear o versículo da seguinte forma: a mulher todavia será salva se ela cumprir a missão de mãe que Deus deu para ela. Do contrário, ela vai para o inferno. Isso não sou eu que digo, a Bíblia que diz. Ela vai ser preservada e salva se ela cumprir bem a missão dela. Mas não apenas salva da condenação, mas também salva de uma existência infeliz. Quantas mulheres buscam a felicidade em várias coisas, não acham. Acham que o dia que trocar de carro, o dia que sai na capa de uma revista, o dia que passar na faculdade, eu não estou dizendo que isso é pecado, passar na faculdade, concurso, é bênção. Mas a sua felicidade não está aí, irmã. A sua felicidade está no dia que você for fiel e obedecer a Deus até o fim. Em você dizer: Senhor, cumpra em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade. Se você tiver essa disposição, daí você vai ser salva de uma existência infrutífera, infeliz. Como eu disse, pode trabalhar, não é pecado. Contando que você não passe a educação dos seus filhos para os outros. Quantas mulheres famosas nós não vemos, reconhecidas mundialmente, menos dentro de casa. Dentro de casa ela é uma estranha. Quando chega em casa o filho nem lembra que é a mãe. Mas o mundo todo conhece, mas os filhos não. Por isso, eu falo para você, irmã, busque agradar a Deus. Busque fazer o que é reto diante de Deus. Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Procure agradar a Deus. Você agradando a Deus, provavelmente você vai desagradar a sua família. Você vai desagradar os seus amigos. Mas você vai agradar o Senhor, se você for fiel a Ele. O que Deus mais se importa? Coisas ou vidas? É óbvio que são vidas. Jesus indaga Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? O que Ele diz? Então, faz alguma coisa que eu goste. Um bolo de chocolate. Então, monta uma padaria. Então, abre uma empresa. Não. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Mãe, o seu filho é sua ovelha. Se você quer que Deus realmente venha em seu favor, você precisa aprender a obedecer a Deus. Jesus não morreu por causa de coisas, mas por causa de pessoas. Jesus não morreu por uma causa, mas por causa de vidas. E essa missão de cuidar de vidas Ele deu a você. E você não pode passar essa missão a ninguém, senão você vai estar pecando. O seu filho é responsabilidade sua. Trabalho e dinheiro é bênção. Vidas são muito mais. Vidas são muito mais. Ai, mas você falou só sobre mãe. E quem não é casada? Não deu nem tempo de falar, acabou já. E quem não é casada? 1 Coríntios 7,32 diz assim: quem não é casada cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Quem não é casada, quem não tem filho, é bênção também. Você só precisa se preocupar em agradar a Deus. Mas Paulo continua dizendo: agora aquela que casou também tem que se preocupar em agradar o marido. Não em agradar a si próprio, mas agradar o marido. E para o marido também diz a mesma coisa. Só que sobre os homens, próximo capítulo eu falo, domingo que vem. Traz o seu marido, irmã. Não deixa ele escapar, não. Dor de barriga, essas coisas, não. Traz ele. Vamos falar para ele também. Glória a Deus. Mãe, não deixe de amar e educar o seu filho por causa do trabalho. Não, não faça isso. Esposa, não deixe de amar o seu marido por causa do cansaço dos filhos. Irmã, não dê desculpa para servir a Deus, porque Ele não deu para você um marido ou um filho. Você ainda tem a obrigação de servir a Deus mais ainda, porque você tem tempo somente para Ele. Para encerrar, vamos ler Provérbios 31. Você pode abrir comigo? Já estou acabando. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Diz assim: mulher curvosa, quem a achará? É isso aí que diz ou não? Não, não é. Mulher cheia de curva se acha em qualquer academia de esquina. Qualquer uma que tem um pouquinho de dinheiro para fazer uma plástica, um regiminho. Qualquer idiota consegue ficar cheio de curva. Mas mulher virtuosa, olha o que diz, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará?
O seu valor excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e nela não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com suas mãos. Está vendo? É bênção trabalhar. Essa mulher trabalhava. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E não é preguiçosa não, se precisar ir longe, vai. E ainda à noite já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas, não é preguiçosa. Verso 16, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Administrador de empresa ainda. Cinge os lombos de força e fortalece os braços, e percebe que o seu ganho é bom, e sua lâmpada não se apaga de noite. Olha, isso aqui que é bênção. Faz isso aqui o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, acorda cedo, faz tudo, e a noite está acesinha. Ô glória, hein, irmãs? Tem que ser assim com seu marido. Agora, você trabalha o dia inteiro, chega à noite já está apagando. Chega à noite, é impressionante quando dá dor de cabeça na mulherada à noite, já reparou? É o demônio. Quando sua esposa fala que está com dor de cabeça, faz uma oração para ela. Vem que eu vou orar, você vai ser curada agora. Aí não vem com essa desculpa não. A mulher virtuosa fazia tudo isso. Acordava cedo, trabalhava, ia longe, e chegava à noite, ainda dava um chá no marido ainda. Dava uma caprichada. É isso aí que a mulher foi chamada para fazer. Mulher, ser virtuosa diante da palavra do Senhor. Como eu disse, se você trabalha, não fique acusado, irmã, não fique acusado. Pelo contrário, seja o melhor funcionário que você puder ser. Se dedique. Funcionário do mês de preferência, que apareça só você. Nós temos que dar exemplo. Trabalhe, se esforce, seja um excelente profissional. Mas se preciso for, você largar a sua carreira, tudo que você demorou anos para conquistar, para cumprir a sua missão, que Deus colocou, que você também esteja disposta a fazer isso. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor?